125 anos da instituição do casamento civil no Brasil em nossa entrevista. Série UFMG visita a moradia universitária. E ainda hoje, as notícias do diário UFMG e o Fica a Dica Academia. O Circuito UFMG começa agora. Boa noite. No próximo sábado, o casamento civil completa 125 anos de instituição no Brasil. E muitas mudanças ocorreram em todo esse tempo. E por isso, nós vamos falar sobre o casamento na nossa entrevista de estúdio. E quem vai nos ajudar a refletir sobre o tema é o professor da Faculdade de Direito da UFMG, César Fiuza. Doutor, boa noite. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite de participar dessa entrevista. Boa noite. A primeira pergunta é, na verdade, uma reflexão. Os motivos que levam ao casamento atualmente não são os mesmos de décadas atrás. O que tem feito para que esse perfil tenha mudado? Eu acho que, basicamente, é a dessacramentalização do casamento. Ou seja, o casamento ele deixa de ser identificado como um sacramento católico, né, ou religioso, e passa a ser uma instituição civil. Quer dizer, isso começa lá no século XIX, mas a ficha caiu mesmo, foi só na década de 70, mais ou menos, né? 80, por aí. Então, na medida em que o casamento deixa de ser um sacramento para as pessoas, quer dizer, para a igreja continua sendo, mas para as pessoas não é mais. Então, aí o divórcio passa a ser permitido e outras uniões diferentes do casamento também passam a ser aceitas, passam a ser permitidas. E quais são os tipos de casamentos existentes no Brasil atualmente? Olha, atualmente, quer dizer, até onde eu saiba, desde sempre, casamento é um só. Quer dizer, é o casamento previsto no Código Civil, né? Consagrado na Constituição, quer dizer, é um só. Agora, a forma de celebrar esse casamento é que pode ser civil ou religiosa. E qual a diferença entre esses dois? Na verdade, o casamento ele passa por 3 etapas. Você tem a etapa inicial, que é feita no cartório, e essa etapa é obrigatória, é a fase dos proclamas, né, em que o cartório vai verificar se aqueles dois podem efetivamente se casar, se não há nenhum impedimento, enfim. Bom, vencida essa etapa, aí vem a fase da celebração do casamento. Essa celebração é que pode ser no religioso. Não precisa de ser no civil, pode ser no religioso. Quer dizer, ou você celebra o casamento diante de um padre, ou de um pastor, ou seja lá do que for, ou de um juiz de paz, né? Ou os dois. Tem gente que casa no civil e no religioso, mas não precisa. Celebrou o casamento diante do padre. É feito um assento, né, uma ata dessa celebração, igualzinho no casamento civil, que é celebrado pelo juiz de paz. Muito bem, essa ata ela tem que ser levada a registro no cartório. Aí sim você vai estar casado. E a união estável, como que é? A união estável não precisa de nada disso, né? A união estável, aliás, eu diria que a grande diferença entre o casamento e a união estável é que na união estável não há necessidade nenhuma dessas formalidades, né? Essas formalidades ficam, enfim, restritas ao casamento, né? É óbvio que na união estável não precisa de haver aquela união igual, né, um verdadeiro casamento. Como que ela é feita, na verdade? Basta que o casal, né, as duas pessoas, sejam um homem, uma mulher, ou 2 homens ou 2 mulheres, passem a viver juntos, com vontade de constituir família, de forma pública, contínua, duradoura, né, que está feita a união estável. E o fortalecimento da democracia ele tem contribuído para essas mudanças? Olha, é um negócio complicado, né? Porque dizer que não seria talvez um equívoco, mas dizer que a democracia tenha sido exclusivamente ela responsável por isso também eu não acho que esteja muito certo, porque a gente tem que se lembrar que a lei do divórcio
veio em plena ditadura militar. Quer dizer, então, na verdade, o que eu acho que vem contribuindo com isso é exatamente essa dessacramentalização do casamento. Doutor, eu tenho uma outra dúvida em relação à união estável. O casal ele precisa ir a um cartório com uma documentação para registrar essa união estável também? Não, não há necessidade disso, não. Isso, às vezes, é bom, principalmente quando há patrimônio, né, e o casal quer, enfim, deixar clara a questão patrimonial, é bom fazer isso. Mas não é fundamental, não. E o aprimoramento da legislação, ele exige um comportamento mais tolerante por parte da sociedade? Eu acho que uma coisa está ligada à outra. Sem dúvida nenhuma que a legislação ela pode contribuir para a consolidação de um determinado comportamento. Não é isso? Quer dizer, e para a aceitação de certas realidades. Mas se a sociedade não estiver preparada para aquilo, fica muito mais difícil, né? Aqui no Brasil, o que eu percebo é que essas questões elas vêm. Quer dizer, a lei vem acompanhando os anseios da sociedade. Agora, é óbvio que na medida em que aquela realidade se torna lei, ela acaba se consolidando, né? E evidentemente que isso ajuda a sociedade a ir evoluindo, sem dúvida nenhuma. Doutor, para a gente poder finalizar, quando um casal ele não tem um documento que comprove essa união, quais são os problemas mais recorrentes encontrados? Olha, vai depender muito da situação, mas eu diria que os problemas principais dizem respeito a patrimônio e a filhos. Porque quando você não tem uma comprovação, fica às vezes difícil de estabelecer em que momento começou aquela união, né? E, quer dizer, porque a regra de que as coisas que são adquiridas durante o período da união estável são dos dois, vão ser repartidas. Então, é fundamental estabelecer o momento em que aquilo começou, né? Quer dizer, se você não tem documento ou não tem como provar de forma clara o momento que começou, o quanto durou, você pode ter esse tipo de problema. E previdenciário também. Quer dizer, vamos imaginar que um dos dois morra, o outro tem direito à pensão, por exemplo, né? Quer dizer, ele tem que comprovar. E a partir de que momento, desde quando começou a viver em união estável, enfim, né? Então, mas 99% das pessoas não têm documentação registrada, nenhum contrato de união escrito. Não existe isso, né? Aliás, essa é a principal característica da união estável, é a informalidade. Professor, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer entrevistá-lo. Boa noite. Prazer foi meu. Obrigado. Para quem deseja começar o ano passando a frequentar uma academia, o Fica a Dica traz algumas recomendações. E na dica de hoje, como escolher a modalidade certa. A pessoa que quer realmente visa um ganho de massa muscular, o treinamento de força muscular, na forma de musculação, é a modalidade mais adequada. É um bom meio de treinamento, né? Ele visa o ganho de força, o ganho de massa muscular, né? E também é um meio de treinamento que promove também um bom gasto energético. Então pode também ser um ótimo auxiliar na questão do emagrecimento. O exercício aeróbico, ele já é mais visado para quem quer melhorar mesmo a capacidade cardiorrespiratória, e ele também é um ótimo exercício para quem quer emagrecer, porque tem um gasto de energia muito bom. Tanto a musculação como o exercício aeróbico são excelentes para o gasto de energia e para auxiliar o indivíduo no emagrecimento. Agora, se o objetivo é o ganho de força e hipertrofia, o treinamento em musculação é mais adequado. Se é melhorar a capacidade cardiorrespiratória do indivíduo, é recomendável os exercícios físicos aeróbicos. E nesta quinta, a dica é sobre o alongamento e aquecimento. Não perca! E na reportagem de hoje da série UFMG, nós vamos conhecer a moradia universitária. Gabriel tem 22 anos. Nascido em Taubaté, interior de São Paulo, ele veio para Belo Horizonte com o objetivo de estudar na UFMG.
com dificuldades para se estabelecer na cidade, procurou a assistência estudantil, oferecida pela Fundação Mendes Pimentel, a FUNP. Eu moro aqui já vai fazer 2 anos e meio quase. Eu cheguei no segundo período do meu curso de jornalismo. E aí, quando eu cheguei na moradia, eu tinha o meu quarto, nem na minha cidade eu tinha o meu quarto, e eu divido o apartamento com mais 7 pessoas. Então, além de toda a ajuda que a FUNP me dá, a gente ainda tem a oportunidade de dividir com novas pessoas que a gente acaba conhecendo e viram nossos amigos também. E a gente tem uma convivência muito boa aqui. O programa de moradia é um programa também universal, né, para os estudantes ingressantes, cuja família, né, cuja origem da família é de outros municípios de Minas ou outros estados do Brasil. Aqui é bom porque a gente tem o ônibus que vai da moradia até o FMG. Ele é gratuito, ele tem alguns horários durante o dia, bem cedo, tem no horário do almoço. Não importa se a gente estuda de manhã, à tarde ou à noite, vai ter sempre os horários rígidos do ônibus para a gente ir para a universidade. E a moradia, além de tudo, ela não fica dentro da universidade, ela fica no bairro Ouro Preto, que é muito próximo da UFMG, mas é um lugar, um espaço muito bom, que a Lagoa da Pampulha está uns 5 minutos da minha casa, e tem lá o espaço para a gente fazer exercício, tem espaço para dar um passeio, andar de bicicleta. Os estudantes de baixa condição socioeconômica que ingressam na UFMG, eles têm o apoio da assistência estudantil, que é muito importante, né, durante a sua trajetória acadêmica. Além dos programas de moradia universitária e dos restaurantes, eles ainda podem acessar, conforme sua classificação socioeconômica, os programas de bolsa, que é um apoio financeiro na área de transporte, de manutenção, material acadêmico, intercâmbio internacional, apoio pedagógico. Então, para mim é muito bom, porque além de eu morar aqui na moradia sem custo, ter o transporte até a universidade também sem custo, e poder almoçar também sem pagar nada, me ajuda muito financeiramente, uma vez que minha família não tem condições de me ajudar aqui. Esses estudantes, ao longo da trajetória acadêmica, têm esse apoio muito importante que ameniza todas as dificuldades que eles podem enfrentar, né, durante a trajetória acadêmica, caso não recebesse o apoio da assistência estudantil. E a gente tem a dizer aí sejam para os baianos, sejam para os amazonenses, sejam para os gaúchos, né? E, é claro, até para os belo-horizontinos, que a UFMG está de braço aberto para receber a todos. A UFMG precisa de todos, precisa dessa diversidade. Para mim, poder morar aqui na moradia da UFMG é muito bom, é sensacional. Diário UFMG, a Larissa Góes traz agora as últimas notícias da universidade. Boa noite, Larissa. Boa noite, Osmar. 128 candidatos se ausentaram dos testes das provas práticas de cursos que exigem habilidades específicas na UFMG. Amanhã vão ser realizadas as últimas provas e o cronograma se manteve o mesmo, sem alterações. Os cursos de maior procura foram música, na opção bacharelado, artes visuais e cinema. E ainda sobre vestibular, é importante lembrar que terminam amanhã as inscrições para o SISU. Não dá para perder por falta de atenção, né, Osmar? E aqui vai uma boa notícia aos alunos da UFMG. O concurso Fast Forward, que busca incentivar o espírito empreendedor de estudantes que não possuem recursos para investir nas próprias ideias, prorrogou o prazo de envio de propostas até o dia 31 de março. O regulamento do concurso pode ser consultado no site umsolugar.com.br/concurso. E terminam neste sábado as inscrições de novos alunos no Centro de Musicalização Infantil da UFMG. Para participar dos corais, os interessados devem ter de 7 a 15 anos de idade. Os valores e as informações sobre os cursos estão detalhados no site cursoseeventos.ufmg.br. E por hoje é só, Osmar. Eu volto amanhã com mais notícias. Ok, Larissa, muito obrigado pelas informações. O Circuito UFMG de hoje fica por aqui. Uma boa noite e assista agora ao programa 2 Pontos.